Olá, turma, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver então raiz quadrada de um número racional. Só para lembrar alguns itenzinhos, quando a gente tem uma raiz quadrada de um número, nós temos então o valor dentro ali do nosso radical será chamado radicando. O símbolo da raiz, como eu falei, é o radical. O índice será o número que vai estar aqui na frente. Como a gente está trabalhando raiz quadrada, o 2 estaria aqui em evidência, né? Só que ele não precisa aparecer, tá? Mas se a gente estivesse trabalhando com outras raízes, com outros índices, tipo uma raiz cúbica, tá? Ou uma raiz quarta, sim, seria preciso aparecer esse índice que está escondido ali, como é o nosso caso da raiz quadrada, tá? E o valor em si da nossa raiz quadrada, do número que nós queremos, é chamado então de raiz, a nossa resposta, tá? Então, para envolver agora, né, o cálculo da raiz quadrada, né, onde o radicando agora é um número racional, ou seja, uma fração, ou depois, como nós vamos ver, um número decimal, é bem facilzinho e a lógica é super fácil de resolver. Por quê? O cálculo básico, nós temos que pensar o seguinte, ó. Eu gosto de pensar da seguinte forma e depois vocês vão ver que dá para fazer de forma bem direta, tá? Porque aqui nós queremos a raiz quadrada de 25 nonos. E esse cálculo é bem simples porque a gente só precisa pensar na lógica que nós queremos a raiz do 25 e nós queremos a raiz do número 9. Porque a lógica que nós trabalhamos, né, nós queremos dois números que multiplicados por ele mesmo, né, dê então os valores que estão aqui. E se a gente quer isso, nós temos que pensar exatamente assim. Nós queremos o quê? Dois números que multiplicados por ele mesmo dê 25. Nós queremos dois números que multiplicados por ele mesmo dêem 9. Então, na verdade, a gente quer a raiz quadrada do 25, raiz quadrada do 9. Então, é exatamente essa lógica. E que números que multiplicados por ele mesmo dá 25? Bem fácil, 5 vezes 5, 25, ou seja, raiz quadrada de 25, 5. Que números multiplicados por ele mesmo dá 9? 3 vezes 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Olha só, a resposta dessa raiz quadrada, 5 terços. Então, é bem facilzinho, é só pensar que nós temos que encontrar a raiz quadrada do numerador e encontrar a raiz quadrada do denominador, tá? E aí vocês podem fazer a prova real se vocês quiserem, utilizando a operação inversa, que é a potenciação. Ou seja, se a gente quiser encontrar o cálculo inverso ali para ver se nós fizemos certo, é só pegar o nosso 5 terços e elevar ao quadrado, ou seja, fazer 5 terços vezes 5 terços. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Olha aqui, nós obtemos o nosso radicando, então tá correto, tá? Então a lógica, lembre, é calcular a raiz quadrada do numerador, calcular a raiz quadrada do denominador. Olha só, menos raiz quadrada de 81 quartos. Bem facilzinho, como a gente viu. Não precisa construir isso aqui, essa aqui é a lógica que vocês têm que estar guardado na cabeça. Raiz quadrada de 81, ou seja, a raiz quadrada do numerador. 81, 9 vezes 9, 81. Então, 9. Raiz quadrada do denominador, que é 4. 2 vezes 2 é 4. Então, 2. E professor, o sinal negativo aqui fora? Ele vai acompanhar a nossa resposta finalzinha ali, tá? Então, vai ficar menos, ó, ele carrega lá para a resposta, 9 meios. Bem facilzinho. E se quisesse comprovar, era só pegar o 9 meios, multiplica por ele mesmo,
nós íamos encontrar 81 quartos. Aqui, menos raiz quadrada de 1 sobre 49 avos. 1/49 avos. Bom, seguindo a nossa lógica de desenvolvimento, o sinal negativo já vai para a resposta, tá? E agora, raiz quadrada de 1. Que número multiplicado por ele mesmo dá 1? O próprio 1, né? 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de 49. Que número vezes ele mesmo dá 49? E agora a gente tem que ter bastante conhecimento da tabuada, né? 7 vezes 7 é 49, ou seja, 1 sétimo ali, negativo, é o valor dessa minha raiz quadrada. O negativo acompanhou e a resposta saiu, então, desses dois termos. Antes de resolver essa raiz quadrada, onde nós temos o radicando negativo, vamos ver essas duas observações aqui, ó. Então, no conjunto dos números racionais, não vai existir raiz, por exemplo, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 1/5. Pense comigo. Raiz quadrada de 1 tem, a gente viu aqui, ó, que é 1. Mas existe raiz quadrada de 5? Exata? Não. Então, quer dizer que no conjunto dos números racionais, não existe um número, tá, que multiplicado por ele mesmo de 1/5, tá? Então, o que acontece? Não existe raiz quadrada no conjunto dos números racionais que satisfaz essa sentença, tá? Então, não existe, tá? 3 sétimos. 3 não existe raiz quadrada exata, nem raiz quadrada exata do 7. Então, não existe raiz quadrada de 3 sétimos. Então, não adianta. Se um dos valores, tanto no numerador quanto no denominador, não tiver raiz quadrada exata, a gente, então, coloca lá que não existe. Para vocês lembrarem, né? O não existe tem aquele símbolo matemático assim. Então, a minha resposta não existe, ok? Aqui embaixo também nós temos o quê? No conjunto, então, dos racionais, não existe, ó, raiz quadrada, ou seja, raiz, a resposta, quando o radicando for negativo, tá? Por quê? Olha só, nós temos então aqui o radicando sendo negativo. Pense comigo, que número vezes ele mesmo dá menos, olha só, menos 1/49. Eu tenho que procurar dois números, e essa é a lógica, ó, dois números que multiplicados por ele mesmo dê esse valor menos 1/49. E aqui vocês têm que se atentar ao sinal. Porque o sinal tem que ser negativo. Quando eu multiplico dois números iguais e a resposta dá negativo, pense só, menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais dá mais também. Então, toda vez que eu multiplico dois números iguais, com exatamente os seus sinais, o resultado será positivo. Então, por isso, não existe, ok, raiz quadrada quando radicando for um número negativo. Então, a resposta para esse exercício é esse símbolo de não existe. É bem facilzinho, tá? Mas a gente tem que memorizar exatamente se o negativo está fora, sim existe, porque o negativo só carrega na resposta e aquilo que a gente tem é o cálculo interno da raiz, onde o valor, na verdade, é positivo, ele existe um valor, ou seja, 1/7, que multiplicado por ele mesmo dá 1/49. Mas, ó, se o negativo estiver dentro, a resposta não existe. Então, lembre dessa diferença, tá? Bom, turma, agora a gente vai ver como se resolve quando o radicando for um número decimal. Agora a gente vai ter que envolver bastante o quê? A transformação de um decimal para uma fração e de uma fração para um número decimal. Observem aqui como se faz a resolução desse exemplo. Raiz quadrada de 0,36.
De cabeça, encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dá 0,36 ou outros números que podem aparecer é um pouco difícil. Mas, se nós transformarmos esse decimal numa fração decimal, observem aqui, ó. Nós temos a nossa raiz quadrada. Como eu transformo esse número decimal em uma fração decimal? Bom, 0,36 eu posso escrever como sendo 36. O zero à esquerda ele desaparece, não tem necessidade de ser escrito. E na parte de baixo eu escrevo o número 1. E quantas casas tem depois da vírgula? 2. Ou seja, eu escrevo o número 100 na parte, né, do denominador da minha fração. Eu gosto de seguir a lógica assim, ó. 2 casas, 2 zeros. Então, 100 aqui apareceu. Então, o 0,36, na verdade, é 36 centésimos. E agora que a gente tem uma fração, lembra que na parte inicial a gente viu e é bem tranquilinho de resolver, porque nós só precisamos achar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. E desses dois números é bem fácil. Que número vezes ele mesmo dá 36? Lá na tabuada, 6 vezes 6, 36. Que número vezes ele mesmo dá 100? 10 vezes 10, 100. Então, olha só, nós temos 6 décimos. E agora, professor, como é que eu transformo essa fração em um número decimal? Posso deixar assim como resposta? Poderia. Se a atividade ali libera vocês de apresentarem na forma de fração, não tem problema, só simplifica, já tem a resposta, né? Aqui daria 3/5, mas se pediu na forma decimal aqui, vamos apresentar na forma decimal também a resposta. Então, 6 décimos, seguindo essa mesma lógica de transformação, a gente escreve o 6, tá? Que é o nosso numerador. E daí pensa, nós temos o 10 aqui embaixo. Então, agora a vírgula estaria aqui no finalzinho do 6. Ela vai uma casa para a esquerda. Então, ela viria aqui. Ou seja, agora a gente acrescenta um 0 aqui, 0,6 é a minha resposta da raiz quadrada de 0,36. E faz sentido, né? Porque se a gente fizer lá a prova, 0,6 vezes 0,6, né? Seguindo aquela lógica de operação inversa da potência, nós temos sim 0,36. Então, olha só, transformamos numa fração onde é fácil observar a resolução e depois voltamos ao número decimal, tá? Mas nada me impede, lembrem disso e memorizem, de apresentar a resposta aqui, ó, 6 décimos, ou simplificado, que daria 3/5, como sendo também uma resposta possível, tá? É aceitável e também coerente com a atividade. Menos raiz quadrada de 1,44. Seguindo o mesmo raciocínio da transformação. O negativo, ele não está dentro do radical, então tá tudo beleza. Continua existindo, só não existe, lembre lá nas observações, quando o negativo está dentro. Então aqui a nossa fração vai ser o quê? O número aqui em cima, que é o 144, sem a vírgula, tá? Sobre, e agora a gente acrescenta aqui, ó. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, quantos zeros? 2. E agora, bem facilzinho de resolver. 144, se eu pensar, raiz quadrada de 144 é 12 vezes 12. Então, tá aqui. Raiz quadrada de 100 é o 10. Bem fácil de memorizar. Então, agora, para voltar na forma decimal, olha só. Nós temos o negativo, pega o número do numerador, copia ele, e aqui conta. Bom, nós temos o 10, então a minha vírgula estaria aqui no finalzinho do número. Ela anda uma casa, tá? Se fosse 100 andaria 2, se fosse 1000 andaria 3, mas como é só 10, né? Eu gosto de pensar assim, 1 0, uma casa, ou seja, a vírgula ela se desloca uma casa para a esquerda,
então vai ficar a resposta 1,2. Nada me impediria de fazer a divisão, mas esse método de só andar a vírgula, uma casa decimal, é mais fácil. 1,2. E se a gente quisesse conferir, é só fazer lá no rascunho, 1,2 vezes 1,2, que vocês iriam descobrir, então, 1,44. E o menos, ele só vai acompanhar porque ele está aqui fora da minha raiz, tá? E agora, 0,0064. Quer saber a raiz quadrada de todo esse número? Bom, diretão não dá para saber, mas vamos transformar em uma fração decimal. Ó. Nós temos raiz quadrada de quê? Zeros à esquerda, eles não precisam aparecer, lembrem, ó. A gente poderia escrever assim, mas eles estão aqui, então podem ser desconsiderados, tá? Meu paninho está aqui. Então, olha só. Então a gente só escreve o 64. Na parte de baixo a gente escreve o número 1 e quantas casas decimais tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4 zeros. Olha só, 64 sobre 10.000. Bom, no numerador é fácil encontrar a raiz quadrada de 64. 8 vezes 8, 64. Aqui, professor, como é que eu resolvo uma raiz quadrada de 10.000? Né? Pense o seguinte, tá? Para encontrar do 100, a gente tem que é 10, porque 10 vezes 10, ó, 10 vezes 10 é 100, ou seja, um zerinho desse 10, um zerinho desse 10 aqui, né? E a resposta, como a gente viu, é o 10 aqui da raiz quadrada. Beleza. Aqui, se eu pensar, olha só, se eu tivesse essa multiplicação aqui, ó, 100 vezes 100, esses dois zeros aqui vão compor esses dois zeros. Esses dois zeros vão compor esses dois zeros ali. Então, a raiz quadrada de 10.000 é o 100, que na verdade é a metade da quantidade ali dos zeros. Então, 8 centésimos. E agora, a gente transforma em um número decimal. 8 centésimos, a gente escreve o 8. A vírgula, pensar que ela está aqui no final. Ela vai andar duas casas para a esquerda, porque eu tenho dois zeros. Então, ela vem uma e ela vem duas. Ela vai parar aqui. Ou seja, agora eu acrescento um zero aqui e um zero aqui. Opa! E um zero lá na frente da minha vírgula. Então, minha resposta final, 0,08. O cálculo com número decimal é mais tranquilo e normalmente é possível, tá? A gente sempre vai fornecer ali números decimais onde nós conseguimos obter a raiz quadrada. Ok, turma? Não é tão difícil e, na verdade, vocês sempre podem verificar se vocês fizeram certinho fazendo a multiplicação da resposta que vocês têm, tá? Multipliquem ela por ela mesma, só o número ali, e se dá o valor interno lá, vocês acertaram. Tá bom, turma? Então, bons estudos e até a próxima aula.